Bom dia, Rafael Bizinho, estrategista Santander Private Bank, 18 de fevereiro. A decisão aí sobre o melhor caminho legal para colocar de pé o auxílio emergencial, bem como o valor e prazo disso tudo aí, ainda não está bem consolidada. E é isso até que preserva uma certa apreensão dos operadores do mercado. A gente vê ainda na renda fixa as taxas pré-fixadas pressionadas para cima. Ontem elas encerraram o pregão num nível um pouco abaixo do que elas atingiram durante o dia, mas ainda assim estão com essa pressão de alta. O mesmo a gente vê no câmbio, com essa volatilidade e desvalorização. Tá? Durante o feriado, o assunto do auxílio ele foi bastante discutido, então os especialistas estão esboçando aí várias visões sobre haver ou não espaço no orçamento hoje para acomodar o auxílio, ou o que seria aceitável diante de uma despesa que fique fora da regra do teto dos gastos. Para 2021, a avaliação majoritária é de que não tem como reduzir outras despesas no montante necessário para acomodar esses 30 bi que estão falando de ajuda emergencial. E além disso, também nesse ano não dá para fazer mais coisas porque já está em vigor regras aí, já estão em vigor, algumas regras que impedem reajuste de salário, promoções, contratações, bonificações no setor público, enfim. O fato é que a cláusula de calamidade que foi definida por ocasião da pandemia em 2020, ela já exigiu que agora, esse ano, tivesse essas contrapartidas, ou essas restrições aí para compensar as despesas excepcionais que tiveram na ocasião. Tá? Então, assim, a maior probabilidade é de que agora qualquer renovação desses programas aí de transferência de renda precisem de alguma mudança legal, que permita para o governo não respeitar as regras fiscais já definidas, que é a meta de resultado primário, a regra de ouro, o teto de gastos, como a gente já falou. E aí, assim, para contrabalançar o aumento de endividamento que o novo auxílio vai trazer, a gente precisa de mais uma cláusula de calamidade, o que está sendo perseguido pelo Paulo Guedes, e que prevê essas restrições que estão em vigor hoje, esse ano, para o ano que vem. De novo, o ano que vem não vai poder reajustar salário, não vai poder ter promoção de funcionário público, não vai poder ter contratação, enfim, ou seja, por hora não tem nenhuma contenção adicional de gastos, para esse ano especificamente. Mas você já teria uma regra constitucionalmente definida para impedir aumentos de despesas obrigatórias no futuro, caso a situação, como a atual reaceleração da pandemia, permaneça ou se ela ressurgir mais para frente. Tá? Agora, um grande problema de tudo isso é que esses dispositivos que a gente está falando, eles estão previstos dentro de emenda constitucional. Emenda constitucional, para ser aprovada, ela exige maior complexidade, maior demora de tramitação do que um projeto de lei simples. Então, para ganhar velocidade na emenda constitucional, precisa de um grande consenso dentro do Congresso para abreviar os caminhos. Só que, nesse momento, não está sendo perceptível uma convergência tão grande entre os parlamentares e tampouco uma coordenação forte por parte do Planalto para conseguir sucesso em termos de velocidade. Aí isso, como consequência, óbvio, vai trazendo aí mais volatilidade para os mercados. Não é muito diferente do que a gente estava imaginando. A gente sempre entendeu que esse período mais tenso ele ia se preservar durante algum tempo, e é isso que está acontecendo. Tá? Não obstante, assim, convém lembrar que já tem uma aceitação, digamos assim, de uma conversa prévia por parte dos presidentes da Câmara e do Senado sobre a necessidade, sim, dessas propostas de emendas constitucionais aí para acompanhar a nova rodada de auxílio emergencial. O que a gente precisa ver é como colocar isso em prática, tá? Também fonte de ruído nessa semana foi esse evento envolvendo o parlamentar aí do PSL, que teve um mandado de prisão expedido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, em função aí de postagens interpretadas como ofensa à democracia ou à própria corte do Supremo. Mas tem receio, quando isso acontece, sempre tem receio de crise entre os poderes, o legislativo e o judiciário, o que só atrapalha ainda mais a agenda de reformas e tira o foco no que realmente é importante hoje. Mas assim, o bom é que o Bolsonaro e os outros líderes do governo, por enquanto, têm preferido não se pronunciar, dizendo que isso não é um problema do governo. O que é positivo para evitar mais tensão institucional. Tá? Sobre a Covid-19,
o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mostrou um cronograma de disponibilização de vacinas, que em parte ainda depende do fechamento de novos contratos, mas no conjunto tudo isso preveria cerca de 230 milhões de doses até o fim de julho. Aí entram nessa conta as alternativas aí de vacina como a indiana e a russa, além de todas aquelas que já estão sendo aplicadas, mas que precisam aumentar a produção local ou aumentar a importação, né? Então, assim, se esses números do Pazuello se confirmarem, então as expectativas, as perspectivas vão ser boas mais adiante. Mas assim, hoje, quando a gente pensa na economia, os dados recentes de atividade e tudo mais, e as estatísticas ainda muito críticas de mortes e contaminações, isso está fazendo com que aumente o número de economistas projetando contração do PIB no primeiro e também no segundo trimestre. Tá? Esse não é o consenso, mas a chance disso acontecer não pode ser menosprezadas, né? A gente entende que a contração da economia entre janeiro e março é bastante provável, mas a gente tem uma visão um pouco mais otimista olhando aí adiante. No exterior, o maior debate gira em torno do aumento das taxas das treasuries norte-americanas, né, que é o título público, né, do país. Então, assim, se o juro desses papéis soberanos de 10 anos lá, que são os mais líquidos, mais comentados e tudo mais, caminharem em direção a 1,5% ao ano, ou eventualmente superar essa marca, isso pode gerar um efeito adverso sobre os demais ativos da economia, né? Especialmente sobre as bolsas de valores. De novo, né? Se o título livre de risco, né? O investimento livre de risco começar a pagar um juro maior, você cobra preços diferentes em todos os outros ativos, né? Você quer comprar bolsas mais descontadas para ter um retorno em potencial a partir de preços mais baixos, maiores, né? Esse retorno em potencial maior para compensar o fato de que você pode ganhar na Treasury a rentabilidade, né? Taxas de juros um pouco mais elevadas. E essa taxa está subindo. E está subindo por quê? Porque a economia está vigorosa, e além dela já estar vigorosa por conta própria, porque as estatísticas de Covid estão diminuindo, porque o processo de vacinação está acelerado, você tem ainda uma catapulta que são mais estímulos fiscais que estão entrando, né, que vão entrar em vigor aí, tudo, pelo que tudo indica, e isso gera um sobreaquecimento, né? Então, assim, a gente não tem razão, aliás, a gente acha que existe razão para não ter grandes rupturas ou descontroles nessas taxas das treasuries, tá? Mas o risco sempre existe, então isso requer bastante atenção, né? É um fator que tem que ser observado porque ele influencia todos os mercados, inclusive o brasileiro. Eu fico por aqui, bom dia a todos.